Fala pessoal, professor Pedro Campelo de Léo aqui para o 6º ano do ensino fundamental Colégio Núcleo. Gente, vamos fazer mais uma questão dessas seções lógicas, dessa vez com menos grupos de informações, com menos grupos de elementos, porém a quantidade de elementos presentes em cada grupo vai aumentar. E com isso, a gente tem que ter mais cuidado e ter mais atenção na hora de fazer essas associações, né? Vamos olhar aqui a questão, que é a questão da lista de vocês que vocês receberam agora há pouco, de aprofundamento. E essa questão eu fiz em sala, tá certo? Vamos lá. 5 amigos que estudaram juntos no colégio estão reunidos num jantar. São eles Almir, Branco, Caio, Danilo e Edilson. Atualmente eles moram nas cidades de Atibaia, Batatais, Catanduva, Dracena e Embu, onde eles exercem as suas seguintes profissões: advogado, bibliotecário, contador, dentista e engenheiro. Considere que nenhum deles vive na cidade que tem a mesma letra inicial do seu nome, nem o nome da sua ocupação tem a mesma inicial do seu nome, nem na cidade que vive. Ou seja, vamos supor que a pessoa vive em Atibaia. Se a pessoa vive em Atibaia, ela não pode ser advogado e nem pode se chamar Almir, porque a gente não pode ter pessoas que começam com a mesma letra a primeira letra do nome. A cidade não pode começar com a mesma primeira letra, nem a sua profissão. Entenderam? Tranquilo? Então vamos lá. Almir não reside em Batatais e Edilson, que não é bibliotecário nem dentista, tampouco aí vive. Quando a gente fala tampouco, e na lista de vocês talvez esteja diferente, significa o quê? Que também não vive lá. Branco, que não é contador nem dentista, não mora em Catanduva nem em Dracena. Danilo vive em Embu, não é bibliotecário nem advogado. O bibliotecário não mora em Catanduva. Então vamos pegar os grupos de elementos, que são quais, gente? Vamos lá. São as pessoas, os personagens, que são Almir, Branco, Caio, Danilo e Edilson. As cidades, é o segundo grupinho. Atibaia, Batatais, Catanduva, Dracena e Embu. E as profissões, é o terceiro grupinho. Advogado, bibliotecário, contador, dentista e engenheiro. Certo? Então temos 3 grupos de elementos para fazer associação. E cada grupo tem quantos elementos, gente? 5. 5 elementos. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar a tela, vamos construir a tabelinha para a gente fazer as associações corretas, tá bom? Pronto, gente, muito bem. Tá montada a nossa tabelinha. E aí, ó, o que é que a gente vai ter? Aqui no meio vão ter os personagens, que são Almir, Branco, Caio, Danilo e Edilson. Do lado direito, as cidades. E do lado esquerdo, as profissões. Professor, se eu quisesse trocar a ordem, colocar as cidades do lado esquerdo e as profissões do lado direito, teria algum problema? Não, certo? Não importa, a gente consegue fazer associações da mesma maneira. Então vamos lá para as condições e para as regras que o nosso problema coloca no enunciado. Ele diz que nenhum deles vive na cidade que tem a mesma letra inicial do seu nome. Ou seja, Almir não vai morar em Atibaia, Branco não vai morar em Batatais, Caio não vai morar em Catanduva, Danilo não vai morar em Dracena, muito menos Edilson vai morar em Embu. Certo? Nem o nome da sua ocupação tem a mesma inicial do seu nome. Ou seja, Almir não é advogado, Branco não é bibliotecário. Branco não é bibliotecário, Caio não é contador, Danilo não é dentista, nem Edilson é engenheiro. Certo? E também a gente não pode ter o profissional começando com a mesma inicial da cidade. Então, se aparecer um advogado, a gente descobrir que é um advogado, o advogado não pode morar em Atibaia. Beleza? Vamos lá. Almir não reside em Batatais. Então vamos marcar que Almir não reside em Batatais. Edilson não é bibliotecário nem dentista. Certo? Também não vive em Batatais. Certo? Branco, que não é contador nem dentista. Branco, que não é contador e nem dentista. Não mora em Catanduva, nem em Dracena. Marcado aqui o xizinho com as informações que foram encontradas até agora. Danilo vive em Embu. Danilo vive em Embu. Então vamos marcar aqui na nossa tabelinha que Danilo vive em Embu. Então quando a gente marca o Czinho, o que a gente faz, gente? A gente fecha a linha e fecha a coluna. Então aqui, ó, a gente encontrou que Danilo vive em Embu, fechou a coluna e agora fechou a linha. Certo, gente?
Muito bem. Danilo não é bibliotecário nem advogado. Danilo não é bibliotecário nem advogado. E o bibliotecário não mora em Catanduva. O bibliotecário não mora em Catanduva. Essa informação a gente vai guardar para o momento oportuno. Mas de cara a gente já pode deixar ela aqui para a gente relembrar dela. O bibliotecário não mora em Catanduva. Certo? Muito bem. O que a gente já pode concluir de cara aqui, gente? Se a gente olhar para a nossa tabelinha. Que Branco é o residente de Atibaia. É a única opção que sobra para ele. Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai fechar a coluna. Não é verdade? Qual é a pessoa que mora em Batatais? A pessoa que mora em Batatais é Caio. É a única pessoa que resta para morar em Batatais. E aí, ó, a gente vem aqui e fecha a linha. Certo? Muito bem. Muito bem. Na questão das profissões, temos alguma conclusão? Vamos olhar direitinho? Olha o que a gente tem aqui. Danilo mora em Embu, certo? Se Danilo mora em Embu, a cidade onde ele mora começa com a letra E. Então, ele não pode ter a profissão com a letra E. Lembra disso? Então, Danilo não pode ser engenheiro. A questão diz isso pra gente, que as profissões e as cidades não podem ter a mesma inicial. Como Danilo mora em Embu, ele não pode ser engenheiro. Qual é a opção que resta para Danilo? Ele ser contador. E como Danilo é contador, o que é que ele vai fazer? A gente vai fechar a coluna. Para Edilson, sobre qual opção? Ele só pode ser advogado. A gente vem aqui e fecha a coluna. Não é verdade? Para Branco, sobra ser o que então? Engenheiro. Certo? A gente vem aqui também, ó. Fecha a coluna. Certo? E fica com as outras opções aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, se você observar direitinho, o que é que vai acontecer? Ele diz que Caio mora em Batatais. Se Caio mora em Batatais, ele não pode ser bibliotecário, porque, novamente, a gente não pode ter cidade e profissão começando com a mesma letra. Então, Caio que mora em Batatais não é bibliotecário. Logo, o que é que vai acontecer? Qual a opção que vai restar para Caio? Ser dentista. Certo? E a gente vem aqui e fecha a coluna. Sobrando o que para Almir? Almir vai ser o bibliotecário. Lembre-se, gente, a gente viu que o bibliotecário não reside em Catanduva. Ou seja, Almir, que é bibliotecário, não mora em Catanduva. Qual a opção que resta para Almir, então? Almir vai morar onde? Em Dracena. E qual a opção que vai restar para Edilson? Já que a gente vai fechar a coluna aqui, ó. Edilson só vai poder morar onde? Em Catanduva. Pronto. Já temos as associações de informações que a gente estava precisando. Almir é bibliotecário, reside em Dracena. Branco é engenheiro, reside em Atibaia. Caio é dentista e reside em Batatais. Danilo é contador e reside em Embu. Edilson é advogado e reside em Catanduva. Certo? Nesse caso, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que Almir é contador e reside em Dracena. Almir reside em Dracena, mas ele é bibliotecário. Então a letra A está incorreta. A letra B diz o quê? Branco é advogado e reside em Atibaia. Branco reside em Atibaia, sim, mas Branco é o quê? É engenheiro. Então a letra B também está incorreta. A letra C diz que Caio é dentista e reside em Batatais. É isso que a letra C diz? Não. Ela diz que Caio é dentista, correto, e reside em Catanduva. Errado. Caio reside em Batatais. Danilo é dentista? Impossível, até porque a gente já poderia eliminar de cara essa alternativa, porque a gente não pode ter pessoas que iniciam com as mesmas iniciais da profissão.
Mas Danilo, ele é contador e reside em Embu. Então a profissão está incorreta. Edilson, ele é advogado? Sim, ele é advogado e reside em Catanduva. Então a resposta correta para essa questão seria a letra E. Tá certo, gente? Um beijo no coração de vocês.